História da unificação do movimento espírita brasileiro. O espiritismo ainda se expandia em terras francesas, sob a direção segura de Allan Kardec, quando surgem os primeiros agrupamentos espíritas na pátria do Cruzeiro. Era transferida ao Brasil a missão de zelar pelo patrimônio divino da terceira revelação, o Consolador, prometido pelo Cristo. Grupos dedicados ao estudo da doutrina espírita foram criados em clima de esperança e renovação, mas não ultrapassavam a duração de 3 anos. O personalismo e a discórdia, quais infecções contagiosas, encontravam abrigo no coração dos encarnados, gerando dissidências e intrigas que culminaram no fechamento das primeiras sociedades espíritas brasileiras. Nesse cenário de desunião, Bezerra de Menezes é convocado ao seu apostolado. O benfeitor assume a presidência da já atuante Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, trazendo a palma da harmonia. Através do trabalho perseverante, do estudo esclarecedor e da boa vontade invencível, Bezerra reúne os feixes esparsos e, com sua autoridade moral, silencia as dissensões. Criada em 1884, ainda como Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, a Federação Espírita Brasileira assumiria a importante missão, diante da espiritualidade, de trabalhar pela união dos espíritas do Brasil. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos esclarece os ascendentes espirituais da instituição. No século XX, os adeptos do espiritismo vivenciam a rápida difusão da doutrina e o consequente crescimento do número de agrupamentos espíritas espalhados pelo país. No contexto de crescimento, também proliferaram disputas entre entidades federativas. O fato ocorreu tanto no estado de São Paulo, que contava com 4 entidades federativas concorrentes, quanto a nível nacional. Paralelamente à FEB, atuava também a Liga Espírita do Brasil, o que provocava indiscutível mal-estar em muitos corações. Essas razões levaram à inspirada ideia de um conclave nacional, com o propósito de se discutir a unificação do movimento em todo o país. Realizado em 1948, o primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que deixa como legado histórico um inspirado manifesto, do qual lemos pequeno, mas significativo trecho. Jesus ordenou permanecêssemos em seu amor, guardando-lhe a palavra. Resta, portanto, que vós, nos quadrantes da pátria, impulsionados pelo amor à causa e ao bem, formeis fileiras em torno da bandeira de unificação e do ensino dos Espíritos. Lembrai-vos de que somos unos em Cristo, filhos de um só Deus, norteador por uma só aspiração, orientados por um só Mestre, para a formação do rebanho de um só bom pastor. Em 1949, o primeiro Congresso Pan-Americano de Unificação reuniria espíritas de toda a América, dispostos a empunhar a bandeira simbólica do trabalho, da solidariedade e da tolerância. Os confrades nem sequer suspeitavam que naquela madrugada, como que animados pelo Espírito Divino, seriam impulsionados a dar os primeiros passos rumo à concretização do ideal de unificação dos espíritas do Brasil.
sempre hei de lembrar ter ocorrido um desses acasos e precipitações que o mundo espiritual promove com grande sabedoria. Após as reuniões do Congresso Pan-Americano e recolhidos todos os participantes das delegações em seus respectivos hotéis, cerca de 1h da manhã, resolvemos sair para tomar um pouco de ar e dirigimos-nos para determinada praça, próxima ao nosso hotel. E para nossa surpresa, todas as delegações foram chegando ao mesmo local, como que convocadas por forças invisíveis. Achamos graça por ter o plano espiritual nos ter reunido daquela forma e àquela hora da madrugada. E ali mesmo marcamos uma reunião para as 8h da manhã, no Hotel Serrador, onde estávamos hospedados, eu e a minha senhora, e, realizada tal reunião, incumbiu-se Arthur Lins de Vasconcelos Lopes a tarefa de aproximar-se da FEB para promover o encontro. O Pacto Áureo, ou Acordo de Ouro, reuniria oficialmente as federativas estaduais existentes em torno da Federação Espírita Brasileira, a fim de acelerar a marcha do espiritismo em todo o país. Com base no acordo, foi criado o Conselho Federativo Nacional, órgão que reuniria representantes do movimento espírita de todos os estados, através de suas federativas. É por meio do CFN que até hoje são formuladas importantes diretrizes para o movimento espírita nacional. A data de 5 de outubro de 1949, em que se deu a memorável assinatura do Pacto Áureo, iria se transformar numa das mais importantes da história do movimento espírita em nossa nação. Era o coroamento dos esforços humanos, sob as luzes da fraternidade autêntica. Mas a assinatura do pacto não seria suficiente para a plena unificação dos corações. As distâncias imensas de um estado para outro e a carência dos meios de divulgação eram obstáculos naturais para a concretização das decisões tomadas. A fim de vencê-los, ganhou corpo a brilhante ideia de se formar uma equipe de espíritas respeitáveis e dedicados para percorrer todas as regiões possíveis da imensidão brasileira. A atividade ficou conhecida como Caravana da Fraternidade e teve por finalidade divulgar os objetivos da unificação e colher adesões de 11 estados do Norte e do Nordeste ao Pacto Áureo. Foi que, vencendo os desafios materiais e riscos da grande jornada, em 45 dias, cumpriu-se o plano da caravana. Irmãos do Norte e Nordeste do país responderam de maneira positiva. Novas instituições de assistência espírita foram criadas, federativas instaladas e outras reestruturadas para atender às recentes exigências do Pacto Áureo, como a participação no Conselho Federativo Nacional, que hoje atua plena e vitoriosamente com a participação de todos os representantes das instituições estaduais. Estava consolidado o formato organizador do movimento espírita brasileiro, como desejavam Ismael e Jesus.